perpassa o nosso segmento do agro. Eu estou com a presença da Luísa Brum Rodrigues, ela é consultora técnica da Cevale, da unidade aqui de Tupã, mas fala conosco em nome da Cevale como um todo. E a gente convidou a Cevale para vir até nós, como tem feito com certa rotina aí, a nosso convite, para a gente ampliar as informações de como está o segmento do agro, especialmente agora, concluída a safra de verão. A gente ainda não está com todos os números consolidados, mas uma ideia quase que completa já se tem, para a gente fazer trazer essa informação para você. E, claro, perspectivas aí das commodities, a expectativa para a safra de inverno que está por chegar, essas questões também a Luísa vai conversar conosco. Bom dia, Luísa. Prazer tê-la conosco novamente. Tudo bem, querida? Então, bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui de novo, novamente, agora nesse encerramento da safra de soja, né? A gente já sabe que ainda tem um pouco de safrinha, então, mas é pequena, assim, a área que nós temos aqui em Tupã. A gente mais ou menos já tem uma ideia do fechamento. Claro que falta ainda essa questão da safrinha, mas na última vez nós havíamos comentado sobre a frustração que aconteceu esse ano e continuamos nessa mesma ideia. A gente fez uma projeção ali de em torno de 30 sacos, então ficou a média de Tupã, que é uma média baixa, né, visando os custos e todo o operacional que o produtor tem. A gente entende esse momento. E agora, nesse mês, nesse momento, tem muitos produtores comentando sobre a questão da baixa dos preços da soja, né? Certo. Isso tudo, nessa época, é impulsionado. Então, a gente começa a entrar na questão dos fatores climáticos, né? Então, a gente entra no momento que a gente precisa acompanhar o segundo maior produtor de soja, que é os Estados Unidos. Uhum. Então, a gente tem lá 30% da área plantada, 23% acima da média, com o clima ajudando e com a chance do aumento de área. Isso aí, aliado às fraquezas nas exportações, né, não tem um aumento de demanda prevista. Então, isso acaba acontecendo, essa influência nos nossos preços diários. Né? Perfeito. Havia uma expectativa de que essa guerra comercial Estados Unidos-China pudesse elevar o valor, porque os Estados Unidos talvez não fosse um fornecedor tão importante para a China, e nós, como o segundo maior produtor, teríamos um fornecedor natural. Isso parece que não está se concretizando, então. É que isso aconteceu, a gente teve um movimento grande ali no mês de abril, né? O dólar, ele disparou em função dessas taxações. A gente falou ali, chegamos a cotações de $6,50 dia. Uhum. E isso foi um movimento rápido, ele influenciou nesse preço do soja, a gente viu esse movimento acontecer, porque, claro, que daí colocou todos os olhares para nós, porque a China provavelmente viria comprar de nosco, né? Mas isso, com o tempo, a tendência era de estabilizar. A gente sabe que ninguém consegue se isolar, né? Uhum. E um acabou ali colocando a taxação no outro, e aí equilibrou a coisa. Equilibrou, e acaba que o dólar estabilizou. Uhum. E aí agora a gente tá tendo uma tendência de baixa. Ontem a gente teve até um pouquinho de suba, mas aí acompanhando a Bolsa de Chicago, porque quando a gente olha essa questão do mercado das commodities, a gente alinha vários fatores, né? Uhum. Então, tem a questão do prêmio, tem a questão do Chicago. Chicago tem baixado, então isso aí a gente está falando hoje numa cotação no fechamento ontem de 10,34, né? Dólares por bushel. Então, esse movimento aí está sendo acompanhado e, claro, agora, nesse momento, a gente vai ficar prestando atenção na questão dos estoques. Para a soja seria isso. Sim. O milho e o trigo acompanham essa linha. Mas nesse momento, isso aí em conversas, a gente tem essas conversas diárias com os compradores da Cevale, no caso lá no Paraná, inclusive. Uhum. A questão do trigo está seguindo muito a questão do dólar. Então, por exemplo, quando esse dólar chegou a 6 e tanto, a gente conseguiu cotações muito boas. Mas nós temos toda a questão dos moinhos, questão de demanda, e nesse momento o que está influenciando mais é o dólar, porque os moinhos estão com os estoques até que tranquilo. Claro que da última safra a gente teve uma redução na produção, principalmente na questão de qualidade. Isso agora está sendo muito cobrado, né, por parte dos agricultores,
E isso aí com certeza influencia, mas de princípio, de momento, no trigo a influência maior seria a questão do dólar. Do dólar, perfeito, muito bem. O grande vilão também desses últimos tempos tem sido o clima, que nos tem judiado muito. Tivemos 3 secas, tivemos uma catástrofe climática aí com chuvarada e seca este ano também. A expectativa para esse inverno, o que vocês estão trabalhando de expectativa para o clima agora na safra de inverno? A gente fez uma perspectiva ali e tivemos algumas notícias de que nesse inverno a gente pode ter uma questão mais estabilizada, né? Da última vez que eu tive aqui, a gente comentou que provavelmente no mês de abril ali, a gente teria alguns problemas com chuva. Isso. E realmente acabou acontecendo. Então, teve uns produtores que, além de toda a seca, ainda foram prejudicados no momento da colheita. No momento da colheita, porque daí tiveram chuva e isso aí atrapalhou. Também acabamos tendo problema com qualidade, então isso aí, né? E para esse ano, a tendência é que a gente tenha um clima mais estável. Então, a gente vai ter agora, a gente já tem tá marcando umas chuvas. Sim. Hoje, sexta-feira. Isso, exatamente. Né? Na semana passada já teve alguns lugares que pegaram pontual. Essa semana, inclusive, eu estava vindo ali do Bocaverá e peguei uns pingos ali. Então, sim, a tendência é que agora se mantenha assim, mas nada além do normal. Perfeito. Então, esse ano se projeta uma safra muito boa para o trigo. Assim a gente espera. Né? Perfeito. Outra opção para a safra de inverno, além do trigo, tem algumas outras opções? Então, a gente viu e acompanhamos a tendência do aumento das áreas de canola, principalmente aqui em Tupã. Vimos esse movimento sendo acompanhado por muitas empresas. Ali na Cevale, a gente ainda mantém a questão do trigo, porque é uma demanda que nós temos quanto empresa, e não só por questões do Rio Grande do Sul, mas por questões do nosso tamanho, exato. Mas a gente viu um aumento de área expressivo de canola, uma diminuição na área de trigo, e isso muito influenciado por essa questão da qualidade. A gente sabe que as áreas de canola, posteriormente, colocando soja, pode ter uma redução na produção, mas em função do caixa mesmo do produtor, como está apertado, como a gente já vem dessas frustrações, a canola tem se mantido bem. Então, questões de precificações também e as tecnologias novas têm aumentado, porque, no geral, a gente falava numa canola com uma produção baixa, né? Mas é um custo baixo e um preço interessante, o preço chegando a níveis de preço de saco de soja. Então, hoje em dia, a gente já tem umas produções maiores e isso aí acaba ajudando a pagar a conta, né, no final. Perfeito, muito bem. Nós estamos conversando com a Luísa, que é da Cevale, da unidade aqui de Tupã, mas ela está falando conosco em nome do Grupo Cevale, né, como ela comentou, que tem essa abrangência nacional, tem esse suporte nacional, essa facilidade de compensar algumas questões mais pontuais, mais locais, como nós estamos tendo agora de dificuldades aqui, né, de bastante safras ruins, né, preço agora complicando, enfim, é um momento difícil. Mas a Cevale está à disposição em todas as suas unidades, né? E a gente está falando mais na questão do agro, mas vocês também têm a loja agropecuária que está disponível também em todas as unidades, enfim. A Cevale está inclusive fazendo algumas mudanças, não sei se já estão concluídas, nós estamos fazendo mudança aqui, vocês também estão fazendo mudança por lá, né? Sim, a gente está fazendo uma reforma no escritório antigo, então a gente está ainda na parte de cima ali. E a tendência é que daqui a um mês, no máximo, a gente já volte para o escritório novo. A gente fez algumas modificações, aumentamos uma porta, colocamos uma sala diferente, enfim. Legal. Quer dizer, para ter mais espaço para atender o pessoal, mais espaço para colocar os produtos de vocês também, né? Isso, exatamente. A tendência a gente ainda está alinhando, mas pode ser que a loja ainda fique ali. Então, a gente vai descer lá quanto o escritório e tudo mais, mas a gente vai ter um estoque, alguma coisa a mais com loja ali em cima. Então, o produtor que precisar, o Wagner lá sempre tem preço bom. Que bom. De pneu e coisa errada, quem precisa. Ir lá. Muito bem. Bom, o Wagner cuida da loja, a Luísa vai dar atenção para o pessoal que precisa de atenção aí no agro, no suporte técnico e acompanhamento, e a Cevale está disponível para você, então, em boa parte do país, inclusive aqui na terra da Mãe de Deus, né? Tomara que a reforma de vocês não seja aqui enrolada que nem a nossa, né? A nossa já era para estar pronta há um bom tempo, mas estamos andando aí. Mas, Luísa, quero agradecer a sua gentileza de vir até aqui, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês, e como é hábito nosso, eu vou deixar o microfone à tua disposição, se você gostaria de reforçar algum tema que trouxe, colocar algum outro, ou as suas despedidas, eu torço para que sejam momentâneas, que em breve a gente possa ter melhores notícias, né? Porque essa da safra passada a gente quer meio que esquecer esse negócio aí. Exatamente. Vamos pensar mais no mercado futuro. A gente já está falando
tem uns preços interessantes para o mercado do ano que vem, para maio do ano que vem já, a gente já está fazendo alguns negócios e a gente trabalha ali com negociação e mesmo que se tenha uma base, algo, a gente consegue trabalhar um preço aqui, um preço ali, então o produtor que precisa, às vezes, que quer vender soja ou que quer, a gente está disponível para negociar, nós temos a figura do Júnior Valal, que é o nosso comprador, então, para quem precisar e tiver interesse, é só entrar em contato conosco que a gente vai fazer essa ponte, né? E convidar o produtor a comparecer na Cevale, na figura agora do nosso gerente, que é o Bruno, né? A gente passou por essa mudança recentemente também, então, quem quiser chegar lá, dar uma conversada, ele era agrônomo também, ele entende do negócio, o produtor conhece bem ele, quem quiser, só aparecer e negociar conosco. Luísa Brum Rodrigues, consultora técnica da Unidade Cevale aqui do Tupã, conversando conosco nessa manhã. Obrigado, Luísa, pela visita e até uma próxima oportunidade. Bom, são 9h24, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, eu já retorno, em nome da Cevale, que você ouviu a Luísa aí falando, mas a Cevale